Oração para conseguir algo muito difícil com São José. Quando algo faz bem, vale deixá-lo ir mais longe. Se inscrever, curtir e partilhar ajudam esta obra simples a chegar a quem precisa. Seguimos unidos no refúgio de São José. Há um lugar silencioso dentro de você, ainda que o dia esteja barulhento. Antes de qualquer palavra, permita-se chegar. Respire com calma, como quem atravessa a porta de uma pequena oficina antiga. A madeira guarda marcas de tempo. A luz entra pela janela e pousa sobre uma bancada simples. É nesse cenário que depositamos com respeito aquilo que pesa, o pedido muito difícil. Talvez você tenha chegado exausto, depois de tentar todas as soluções, depois de explicar para todos e não ser compreendido. Eu te vejo. Eu reconheço essa fadiga que se instala nos ombros e aperta a garganta. Há um cansaço da alma que não se resolve com sono. Ele pede descanso no coração de Deus, sob o olhar discreto de São José. Respire de novo, um pouco mais fundo, sentindo o ar tocar as narinas, descendo até o peito, abrindo espaço por dentro. Quando o corpo percebe que pode respirar sem pressa, a mente desacelera. O coração encontra ritmo. A neurociência chama isso de regulação. O sistema nervoso sai do modo de alarme e volta ao lugar onde conseguimos ouvir, pensar, escolher. O silêncio de José não é ausência, é método. Ele não foge do problema, ele cria espaço para a verdade de Deus se revelar. Enquanto você respira, repare na tensão do maxilar, na testa franzida, na mão que aperta o celular ou a barra da roupa. Solte um pouco. Quando o corpo solta, a alma consegue falar com mais honestidade. Talvez o seu impossível tenha nome e data, um exame, uma dívida, um processo, um relacionamento ferido, um trabalho que não vem. Talvez seja algo que você evita até de nomear, com medo de doer ainda mais. Eu entendo, e ao mesmo tempo, preciso dizer com carinho e firmeza: fugir do nome da dor dá a ela um poder que não lhe pertence. Aqui, na presença de Deus, com São José ao nosso lado, podemos chamar cada coisa pelo nome, sem pânico, sem pressa, sem humilhação. É assim que a oração começa a ser eficaz, quando deixa de ser grito desordenado e se torna verdade oferecida. Repare como a mente quer controlar tudo. Como vai acontecer, quando vai acontecer, por qual caminho vai acontecer. Esse impulso é humano, é até compreensível. O cérebro gosta de previsibilidade, busca fechar janelas abertas, mas a vida espiritual amadurece quando aprendemos a distinguir o que é nosso dever e o que é mistério de Deus. O que me cabe hoje? A honestidade de um passo, o cuidado com quem amo, a integridade no trabalho, o pedido feito com fé e logo em seguida, a entrega do como. Essa entrega não é passividade, é lucidez amorosa. Ela desativa a urgência desesperada, reorganiza o coração, dá voz ao que importa. Olhe agora para São José. Não o imaginamos como herói ruidoso, mas como homem justo. Justo não apenas no sentido legal, mas alinhado à vontade de Deus, afinado por dentro. Quando o Evangelho diz que ele pensava em deixá-la secretamente, e depois, ao ouvir o anjo, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, revela um caminho, do pensamento confuso à obediência clara. Não foi mágica, foi escuta, foi disposição, foi coragem silenciosa. Há algo do seu impossível que pede essa mesma passagem, do ruído para a escuta, da ansiedade para a obediência, da fantasia de controle para a confiança prática. Se puder, coloque uma das mãos sobre o peito e a outra aberta como quem oferece. Sinta o peso do que você traz e, ao mesmo tempo, a curiosa leveza de poder oferecer. Diga baixinho do seu jeito: Senhor, eu te apresento este pedido. Tu sabes como isso me toca e como me dói. Eu não quero forçar a vida a caber no meu plano. Eu quero aprender a viver no teu. Permaneça um instante nesse espaço. Observe os pensamentos que passam como nuvens. Alguns são úteis, outros apenas repetem medo. Não lute contra eles. Deixe que atravessem e mantenha-se no essencial: a presença de Deus, a intercessão de São José, a dignidade do seu coração que busca o bem. Existe uma linha fina entre pedir com fé e exigir um resultado específico. Na prática, ela se revela pelo corpo. Quando exigimos, o peito aperta, a respiração sobe, a mente acelera e o discurso interior endurece. Quando pedimos com fé, o corpo participa, a respiração permanece estável, o olhar se suaviza, o pensamento se torna mais claro. Não é poesia vazia, é integração. A oração bem vivida alinha a fisiologia e a alma, para que possamos discernir com sobriedade e agir com prudência. São José nos educa para essa sobriedade. Ele nos ensina a separar fantasia de responsabilidade, desespero de esperança,
urgência de prioridade. Talvez, no fundo, você tema que, se entregar o como, Deus esqueça de você. É legítimo sentir isso. Por isso, recordo algo simples e essencial. Deus não ignora os seus filhos, nem quando silenciam, nem quando choram. Ele fala muitas vezes no lugar onde menos esperamos, no dever de Estado feito com amor, no gesto de justiça que adiamos, no pedido de perdão que evitamos, na ordem da casa que devolve ordem ao pensamento. É ali, no cotidiano fiel, que a graça encontra caminho. E é por isso que a intercessão de São José é tão poderosa, porque ele nos coloca no compasso de Deus, naquela cadência serena, onde os milagres não são barganha, mas fruto de um coração alinhado. Vamos recolher tudo isso numa breve oração, sabendo que não é fórmula, é encontro. Se desejar, feche os olhos. Sinal da cruz. São José, guardião silencioso, intercede por mim. Apresento diante de Deus o meu pedido difícil, aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Ensina-me teu silêncio que escuta, tua obediência que age, tua coragem que persevera. Se o que peço serve à glória de Deus e ao bem das almas, confirma-o. Se não, fortalece-me na tua paz e indica-me o passo certo de hoje. Permaneça mais um pouco no silêncio após essas palavras, como quem deixa a semente tocar a terra. Agora, deixe que uma imagem fale com você. A bancada de carpinteiro com uma régua, uma plaina e um martelo. A régua é a palavra que mede e orienta. A plaina é o silêncio que remove as farpas de ansiedade e ressentimento. O martelo é o trabalho fiel que fixa o que foi discernido. Sinta quase o cheiro da madeira, o pó que sobe, o som sereno do ferro passando sobre a superfície. Perceba como, a cada passagem, a tábua fica mais reta, mais pronta para receber o encaixe. É assim também com o coração. A régua mede, a plaina alinha, o martelo sela, e a graça, que é dom, encontra lugar e sustenta. Antes de seguirmos, faça um pequeno compromisso íntimo e claro. Hoje, apenas hoje, darei um passo de obediência concreta, por menor que seja. Pode ser uma ligação que adio, um pedido de perdão, a organização de um documento, a ajuda silenciosa a alguém, a disciplina em algo que venho protelando. Esse passo não substitui o milagre. Ele prepara o terreno. É o seu sim humilde, onde Deus gosta de trabalhar, com serenidade e sem espetáculo, com firmeza e sem dureza, com esperança que não engana, porque tem raízes no amor. Permaneça nessa oficina interior. O que pedimos é grande, eu sei, mas maior é aquele que nos chama pelo nome e nos confia, como confiou a José, tarefas que parecem acima das nossas forças e, no entanto, se tornam possíveis quando caminhamos no compasso da providência. Seguiremos juntos, passo a passo, deixando que a verdade nos ilumine e que a paz, pouco a pouco, desça sobre este pedido. Aqui começa o caminho, no silêncio que escuta, na coragem que escolhe, na confiança que sustenta. Há momentos em que a súplica cresce por dentro como maré alta, e ainda assim, a vida parece parada. Por fora, tudo corre, mas por dentro, há um trânsito engarrafado. A mente repassa cenários, a expectativa aperta a respiração, o corpo inteiro sente a urgência de resolver de uma vez, como se a única saída fosse forçar o resultado. Nessa região da alma, a oração facilmente se transforma em eco de ansiedade, sincera, porém ofegante, e o pedido, que nasceu de um desejo de bem, passa a carregar a carga pesada do controle. O coração quer graça, mas a linguagem do corpo denuncia alarme. A ciência do cuidado com as emoções descreve esse estado como hiperativação. A amígdala sinaliza risco e todo o organismo se prepara para luta ou fuga, mesmo quando não há um perigo imediato. O pensamento fica estreito, a memória busca apenas confirmações do medo. O futuro imaginado se torna uma sequência de catástrofes. O que acontece com a oração nesse ponto não é falta de fé, e sim falta de espaço. A súplica ansiosa não é ouvida com clareza interior, porque por dentro os ruídos ainda dominam. Quando o organismo volta a um ritmo mais estável, o córtex pré-frontal retoma o governo e a pessoa volta a integrar razão e afeto. É nesse lugar que a súplica encontra palavras verdadeiras. A tradição espiritual chama esse lugar de recolhimento. Não é fuga do mundo, é uma forma de presença lúcida. São José, silencioso, não evitou decisões difíceis. Ele aprendeu a sustentar a tensão entre o que não entendia e o que Deus lhe pedia. O Evangelho, ao dizer que ele pensava e depois fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, descreve uma travessia que também nos diz respeito. Primeiro, o coração reconhece sua confusão sem disfarce. Depois,
acolhe uma palavra que não nasceu da pressa. Por fim, realiza o passo possível com firmeza mansa. É uma coreografia discreta, e justamente por ser discreta, abre caminho para a graça. No cotidiano, essa súplica ansiosa costuma vestir o disfarce do como. O pedido até pode estar certo, mas o roteiro detalhado de execução prende a alma num corredor estreito. Se não for desse jeito, não serve. A neurociência explica que a antecipação obsessiva cria microestresse contínuo, mantendo o corpo em alerta e o pensamento em loops. A fé, por sua vez, oferece um gesto mais sábio. O bem é pedido com clareza, e o modo como virá é confiado à providência. Essa confiança não infantiliza, não anestesia, não suspende a responsabilidade. Ela apenas impede que a imaginação ocupe o lugar de Deus. Quando alguém vive assim, algo delicado acontece. O corpo sinaliza segurança com pequenos sinais. O ar volta a descer, a mandíbula deixa de travar, os ombros perdem um pouco da rigidez. Não se trata de técnica isolada, mas de integração. A pessoa percebe que pode existir sem vigiar cada detalhe, e justamente por isso, volta a enxergar o real com mais nitidez. O pedido, então, deixa de ser uma ordem ao céu e se torna um diálogo adulto, onde há desejo, mas também há confiança. O coração cessa de bater portas e abre janelas. Um relato ajuda a iluminar. Em certa família, o impossível tinha o nome de reconciliação e um calendário apertado de prazos. A casa era boa, mas o clima era de inverno por dentro. Quando a expectativa de controlar o desfecho deu lugar à coragem de permanecer presente ao que era possível naquele dia, uma conversa menos defensiva, um gesto menos irônico, um silêncio sem punição, nada de espetacular ocorreu nas primeiras horas. Contudo, algo mudou de base. O olhar deixou de procurar culpa e passou a reconhecer ferida. Sem discursos, o clima interno se reorganizou e, no tempo oportuno, portas que pareciam seladas começaram a ceder. A súplica continuou, mas já não abafava. Ela respirava. O bloqueio invisível, descrito neste tópico, tem precisamente essa feição. Quando a pessoa pede um milagre, mas não abre esse centímetro de espaço interno onde a graça costuma pousar. Na linguagem do corpo, abrir espaço é sair do estado de ameaça e voltar à presença. Na linguagem da alma, é deslocar o centro do pedido do resultado para a relação com Deus. São José ensina esse deslocamento sem grandes palavras. Ele olha, escuta, discerne e então age com sobriedade. O que parecia urgência absoluta se revela parte de um tecido maior, onde o tempo de Deus não atrasa, apenas amadurece o fruto. Há também uma verdade firme que precisa ser dita com gentileza. A súplica ansiosa, quando se repete sem recolhimento, termina por abafar a própria graça que busca. Não porque Deus se canse de ouvir, mas porque o coração em alarme perde a delicadeza da escuta e a providência passa despercebida. Quando a pessoa volta a esse lugar simples de presença, ela começa a notar pequenas respostas que antes eram desdenhadas, um sinal discreto de paz, uma intuição serena sobre o próximo passo, uma oportunidade que não tinha sido considerada. A régua da palavra mede, a plaina do silêncio alinha, o martelo do trabalho honesto fixa e o pedido, ainda importante, deixa de ser tirano. Nesse horizonte, a chave espiritual deste subtítulo ganha corpo. O silêncio de José é um convite à escuta do coração de Deus. Não é mutismo, é profundidade. O silêncio filtra a superstição, desarma a exigência, subtrai o exagero dramático, e aquilo que sobra é mais sólido do que parecia, um bem desejado diante de Deus e, ao mesmo tempo, entregue à sua sabedoria. A partir daí, a alma não se apressa a fabricar sinais. Ela reconhece que a vontade de Deus não é uma parede contra a qual batemos, mas uma porta que se abre quando o interior e o exterior começam a concordar. O primeiro movimento, então, não é barulhento. Ele se parece com uma mudança de clima. Em vez de frases internas duras, aparece uma linguagem mais verdadeira e menos reativa. Em vez de pressa, uma cadência que sustenta. Em vez de fantasia de controle, a coragem de pertencer a um mistério que não humilha. Esse ambiente interior hospitaleiro não resolve de imediato o impossível, mas o reconfigura. O pedido permanece, a esperança amadurece e a pessoa encontra terreno firme onde colocar os pés. É daí que o caminho avança, e é por isso que, depois de aprender a reconhecer e aquietar a súplica ansiosa, a justiça de São José começará a aparecer não como ideia abstrata, mas como prumo real,
para a vida que segue. A palavra justiça, no Evangelho, respira mais do que leis e punições. Ela fala de um alinhamento íntimo com o coração de Deus. Quando alguém é chamado de justo, não significa que jamais vacila, mas que escolhe, com perseverança, o caminho que concilia verdade e misericórdia. O justo integra o que sabe com o que faz. Por isso sua presença pacifica ambientes, repara vínculos, devolve prumo ao que estava torto. Essa inteireza abre passagem à graça, como uma porta emperrada que cede quando o batente é realinhado. Em José, essa justiça aparece com delicadeza e força ao mesmo tempo. O texto sagrado o descreve no limite de uma crise, sem compreender tudo, atravessado por dúvidas e, ainda assim, capaz de escolher um bem que não humilha, que não expõe, que não fere. Há um traço inconfundível nessa atitude. A misericórdia não é concessão fraca, é a forma como a verdade amadurece, sem quebrar pessoas. Por dentro, José aprende a escutar. Por fora, sua ação se torna obediente e serena. Essa convergência, longe de ser teatral, cria um clima favorável para que Deus revele caminhos e confirme passos. A justiça bíblica tem corpo, mãos, rotina. O dever de Estado assumido com dignidade deixa marcas concretas, contas organizadas com honestidade, compromissos honrados sem alarde, cuidado silencioso com quem depende de nós, presença leal nas pequenas tarefas. Em vez de gestos grandiosos, aparecem fidelidades discretas. Quando isso acontece, a oração deixa de ser uma peça separada da vida e se torna respiração do cotidiano. Surge um testemunho simples e poderoso, uma pessoa comum, trabalhando, servindo, perseverando. E nesse terreno fértil, a graça encontra caminhos que antes estavam bloqueados por incoerências e auto-engano. Do ponto de vista da neurociência, essa coerência cotidiana reduz o atrito interno que consome energia psíquica. A mente, acostumada ao ruído das contradições, repousa quando o gesto confirma a intenção. Menos dissonância, mais presença. O sistema nervoso, percebendo previsibilidade saudável, abandona a vigilância constante e volta a permitir percepção ampla e escolhas estáveis. O coração ora com mais clareza quando o corpo participa dessa estabilidade. A justiça, então, não é ideia abstrata, é a gramática que traduz a fé em atos que, repetidos, esculpem o caráter e ampliam a capacidade de acolher graça. A caridade discreta, por sua vez, tem uma linguagem própria, não faz propaganda, não anota dívida emocional, não coleciona medalhas invisíveis. Essa simplicidade desvia o foco do ego e abre espaço para que o próximo apareça como ele é. No silêncio desses gestos, vínculos se reaproximam, resistências cedem, novas possibilidades se anunciam. Muitas portas se destravam primeiro por dentro. O perdão ganha chance, a generosidade dilui medos de escassez, a confiança reaprende a existir. Esse clima interior e relacional favorece o inesperado, não por mágica, mas por realinhamento profundo entre desejo, verdade e responsabilidade. A imagem da carpintaria ajuda a visualizar. Uma peça torta não se força no encaixe, sob pena de rachar a madeira. Ela se corrige com prumo e esquadro, até que o encontro entre faces seja natural. A justiça faz esse serviço no coração. Ela mede, corrige, lixa arestas de orgulho e impaciência, devolve o ângulo que o ressentimento tinha deformado. Quando a superfície está pronta, o encaixe acontece com menos resistência e o conjunto se sustenta melhor. Do mesmo modo, pedidos guardados diante de Deus se tornam mais verdadeiros quando passam por esse trabalho paciente, e as respostas, que antes pareciam impossíveis, encontram superfícies de apoio. Há um contraste nítido entre exigência e justiça. A exigência impõe e calcula, gira em torno do que se merece, segundo as próprias contas. A justiça de José acolhe a verdade do outro, inclusive quando essa verdade confronta expectativas. Essa postura não anula a dor, não diminui o peso do que se pede, ela apenas impede que o coração se feche ao modo como Deus age. Sem espetáculo, sem pressa de aparecer certo, o justo preserva a possibilidade de um caminho comum, e essa possibilidade, em muitos casos, é o primeiro milagre. Em histórias de gente comum, esse movimento ganha contornos concretos. Onde havia atraso crônico e desculpas, nasce compromisso com prazos e palavra dada. Onde havia comentários ferinos, nasce uma conversação mais honesta, que não nega conflitos, mas evita feridas desnecessárias. Onde havia uma fé confinada ao pedido, nasce um modo de viver que transforma a hora de trabalho
em oração encarnada. Nada disso garante o resultado exato almejado, porém quase sempre cria as condições para enxergar novas soluções, para ser encontrado por oportunidades e para sustentar, sem quebrar por dentro, o tempo de espera. Nesse horizonte, a frase "com São José, cada trabalho se torna uma oração" ganha uma densidade suave. O que as mãos tocam, o que os olhos vigiam, o que os pés percorrem, tudo pode ser tecido com sentido. O impossível continua grande, mas já não governa cada batida do coração. A pessoa, agora menos dividida, reconhece passos viáveis, e ao reconhecê-los, sente crescer uma paz que não é euforia, é lastro. É desse lastro que a oração segue, mais livre, mais verdadeira, pronta para atravessar o próximo trecho do caminho, onde a confiança deixa de medir resultados e aprende a respirar no ritmo da vontade de Deus. Há uma mudança quase invisível que transforma a qualidade da oração. De um lado, a lógica do contrato, em que a alma apresenta condições, calcula méritos, promete moedas espirituais e espera, em troca, a solução exata. Do outro, a lógica da aliança, em que o coração se oferece inteiro, reconhece limites, acolhe a sabedoria de Deus e permanece disponível. Na lógica do contrato, o peito endurece, a respiração encurta, o pensamento se estreita. Na lógica da aliança, uma confiança sóbria aparece, a mente amplia horizontes, a esperança deixa de ser nervosa e começa a carregar o peso do tempo com dignidade. A oração que se move da barganha para o alinhamento não fica menor, ela se torna mais verdadeira. A neurociência emocional descreve parte desse movimento com a linguagem da previsibilidade. O cérebro, amante de padrões, busca reduzir incertezas e, quando não encontra garantias, tenta montar um roteiro rígido para proteger-se. A barganha nasce, muitas vezes, dessa ansiedade por controle. Já o alinhamento amadurece a tolerância ao desconhecido. O organismo aprende a permanecer presente mesmo diante do que não domina. Quando essa presença se estabelece, circuitos de alarme perdem força, a regulação volta, as escolhas recuperam nuance. O corpo sinaliza essa virada com marcas discretas, ombros menos retesados, olhar menos tenso, voz mais redonda. O pedido continua firme, mas o modo de sustentá-lo deixa de ser beligerante. Em histórias humanas, essa passagem se reconhece por mudanças de clima e vocabulário interno. Frases como "se não acontecer do meu jeito, tudo se perde", cedem espaço a expressões mais amplas, que incluem possibilidades não previstas. A mente, antes ocupada em apertar o mundo no molde desejado, começa a perceber brechas, alternativas, encontros inesperados. A liberdade divina não aparece como ameaça, e sim como horizonte. A pessoa deixa de confundir milagre com obediência das circunstâncias ao próprio plano e passa a ver milagre quando a própria alma se torna capaz de atravessar a realidade com inteireza. A teologia da oração ilumina esse terreno com uma afirmação delicada e exigente. O bem pedido ganha plenitude quando é desejado dentro da vontade de Deus. Não se trata de resignação abatida, e sim de confiança esclarecida. O próprio Cristo, em Getsêmani, exprime a tensão entre desejo e entrega. A tradição cristã, olhando para esse mistério, aprende que não há derrota em dizer "seja feita a tua vontade". Há maturidade que ama e compreende o modo divino de conduzir a história. No silêncio operoso de São José, essa mesma maturidade aparece de forma cotidiana. Ele não exige sinais espetaculares, mas responde ao que recebe com prontidão humilde. Nesse ponto, a frase "a graça ajusta pedidos e caminhos" adquire contorno concreto. Em muitos percursos, a resposta chega por uma via que não estava nos mapas iniciais, uma oportunidade que exige mudança de rota, uma reconciliação que redefine prazos, uma porta que se abre ao lado daquela pela qual se insistia. Quando o coração já não está preso ao único desenho possível, torna-se capaz de reconhecer o bem quando ele vem por outro desenho. Essa habilidade de reconhecimento é espiritual e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Ela nasce do treino de não reduzir a realidade à fantasia do controle. A presença de São José como mestre de silêncio e trabalho reforça esse aprendizado. Seu modo de crer não se apoia em discursos, e sim em disponibilidade. Disponibilidade não é passividade, é vigor atento que acolhe a indicação recebida e a transforma em ação coerente. A confiança nesse ambiente
não se mede pela ausência de medo, e sim pela capacidade de caminhar apesar dele. O pedido continua alto e claro, porém a alma não mais se fecha na exigência do quando e do como. O vínculo com Deus deixa de ser uma negociação tensa e se torna um lugar de pertença real. Os efeitos dessa reorientação são palpáveis. A pessoa passa a discernir melhor o próximo passo possível, em vez de ficar paralisada por um ideal inatingível de controle total. A atenção se move do que falta para os lugares onde a vida ainda pulsa. Pequenas fidelidades, antes desdenhadas, ganham valor. O tempo deixa de ser inimigo e se torna colaborador. A espera, longe de anestesiar a vontade, amadurece a coragem. A própria linguagem da oração muda de tom. Menos argumento, mais entrega, menos ruído, mais escuta, menos cálculo, mais confiança lúcida. A carpintaria volta a oferecer uma imagem. Quando o projeto insiste em um encaixe único, a tábua racha. Quando o artesão respeita o veio da madeira, observa a direção das fibras, aceita ajustar o corte, o conjunto se sustenta, e a peça revela beleza. O alinhamento de vontade se parece com esse respeito. O pedido não é descartado, mas volta ao lugar certo dentro de uma obra maior. O coração que aprende a trabalhar com o veio de Deus experimenta paradoxos fecundos, firmeza sem dureza, entrega sem desistência, paciência sem apatia. É nessa combinação que o impossível deixa de ser um muro e começa a aparecer como caminho que se abre passo a passo. Ao final desse trecho, uma convicção serena se impõe. O milagre, quando vem, não humilha o real, ele o atravessa e o eleva. O alinhamento ensinado por São José prepara o interior para essa travessia. O pedido muito difícil conserva seu peso, mas encontra braços que o sustentam por dentro. A esperança, então, deixa de ser um esforço solitário e se reconhece amparada pela providência. E desse amparo nasce uma paz que não depende de resultado, mas que frequentemente abre justamente as portas que pareciam trancadas. Em muitas histórias de fé, a mudança começa quando a vida recebe um compasso. Não é uma lista de tarefas rígida, e sim um ritmo que dá repouso ao coração e direção aos gestos. Ao amanhecer, quando a luz ainda aprende a existir no dia, o trabalho cotidiano ganha outra estatura, torna-se linguagem de oferta. O gesto simples, a mesa que se arruma, o relatório que se escreve, a fila que se respeita passa a carregar um sentido que não se mede em aplausos. Nesse ambiente, a jaculatória não atua como senha para o milagre, mas como fio que costura a presença ao longo das horas. O coração aprende a respirar dentro do que faz. Ao longo do dia, quando a mente tenta antecipar ameaças e fabricar desfechos, a repetição mansa de uma súplica curta serve como âncora emocional e espiritual. A neurociência descreve o efeito de padrões breves e compassados sobre o sistema nervoso. A atenção desvia do ciclo ruminante e encontra um trilho estável, permitindo que áreas de regulação retomem a condução. Não é truque, é treino de presença. Cada vez que a preocupação sobe, o fio de oração puxa de volta para o agora, e um pequeno ato de justiça se soma, como quem coloca uma peça a mais no alicerce de uma casa. Essas pequenas fidelidades, silenciosas, dão corpo à intenção e sinalizam ao próprio coração que não se está parado. Quando a noite chega, a casa e o corpo pedem recolhimento. Alguns minutos de silêncio, com uma linha do Evangelho, criam um clarão dentro do escuro das incertezas. As palavras sagradas operam como régua que mede e como lâmpada que corrige. A pergunta tranquila sobre o passo de obediência ilumina a diferença entre inquietação e chamado. A mente, que passou o dia percorrendo trilhas conhecidas, aceita ser surpreendida por uma luz pequena e suficiente. No papel, a resposta costuma vir sóbria, quase sempre menor do que o ego gostaria, e por isso mais viável, mais verdadeira. Com essa sobriedade, a pessoa adormece menos refém do problema e mais entregue ao cuidado de Deus. Nesse clima, o pedido específico deixa de esmagar. Ele encontra lugar na prece, sem dominar todos os espaços. O coração o chama pelo nome, apresenta seus contornos, reconhece sua urgência, mas o entrega ao critério do amor. A frase condicional, se serve à glória de Deus e ao bem das almas, retira o peso de exigir e recoloca o peso de confiar. É um deslocamento decisivo, não diminui o que se pede, eleva o modo de pedir. O impossível, então, já não isola a pessoa num canto, e sim, a coloca no centro de um laço de pertencimento, onde Deus,
São José e a própria responsabilidade se encontram. Ao longo de 9 dias, esse ritmo cria memória no corpo e no espírito. A manhã vai associando trabalho e sentido. O dia, preocupação e súplica breve. A noite, palavra e obediência possível. Com a repetição, algo invisível se fortalece. Confiança menos reativa. Discernimento mais agudo. Paz mais densa. A espera não perde a dignidade. E a esperança ganha forma adulta. A narrativa interior muda de sotaque, deixa de contabilizar derrotas como prova de abandono e passa a reconhecer sutilezas de cuidado que antes não tinham nome. A fidelidade discreta abre fendas em paredes antigas. Entre um dia e outro, gestos de justiça se acumulam como camadas de verniz que protegem uma madeira. Cada camada é fina, quase imperceptível, porém o conjunto cria resistência, brilho, duração. Onde antes havia desordem financeira, aparece responsabilidade serena. Onde havia promessas frouxas, surge palavra confiável. Onde havia distância, brota delicadeza concreta. Nenhum desses sinais substitui o milagre pedido, mas todos eles preparam o lugar onde o milagre, se vier, encontrará apoio. E se a resposta chegar por caminhos diversos, a alma estará mais inteira para reconhecê-la, sem ferir o que é essencial. A imagem da oficina permanece como referência, enquanto a régua mede, a plaina alisa e o martelo fixa, mãos pacientes repetem movimentos que parecem iguais e, no entanto, avançam. A madeira, dia após dia, se torna mais pronta. Assim também o coração, quando abraça um protocolo simples e verdadeiro. Não se trata de coerção, e sim de consentimento. A pessoa deixa de apertar a vida com as próprias mãos e permite que a providência tenha espaço para trabalhar. No silêncio que acompanha esse consentimento, uma paz nova se insinua, colocando ordem em regiões que antes gritavam. Com esse lastro, o olhar se torna capaz de contemplar no capítulo seguinte a grande metáfora da carpintaria de Deus diante do impossível. A oficina silenciosa oferece mais do que um cenário. Ela se torna linguagem do processo interior. A madeira dura que resiste lembra aquilo que dentro do peito parece inflexível, um prazo que oprime, uma circunstância que não cede, uma relação que emperra, um diagnóstico que assusta. Força bruta, em geral, racha a peça e espalha farpas, como fazem as tentativas de controlar tudo à base de tensão. Paciência, ao contrário, não significa imobilidade, significa ritmo. Na madeira, o ritmo do artesão. No coração, o compasso da providência. O impossível continua duro, mas deixa de ser inimigo quando encontra mãos que respeitam seu tempo e seu veio. A régua, figura da palavra, mede sem humilhar. Ao tocar a superfície, revela onde a peça se desvia, e esse reconhecimento traz sobriedade, não vergonha. Na vida espiritual, a palavra opera assim: devolve prumo, distingue carência de capricho, coloca luz sobre o que é chamado e o que é distração. A neurociência, por sua vez, descreve o efeito de referências estáveis sobre a mente. Parâmetros claros reduzem ruído, aumentam previsibilidade interna e favorecem escolhas ancoradas. A régua não resolve o trabalho, mas sem ela, o trabalho se perde. O coração, quando acolhe essa medida, deixa de insistir em encaixes fictícios e aprende a alinhar intenção e gesto.